Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Aline Guasti, estou CEO e sou sócia da M Consult Engenharia, um escritório de projetos estruturais. Nós elaboramos projetos de estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural, estrutura metálica e reforços estruturais. Hoje estamos aqui gravando para o quadro Falando de Construção, que é um dos projetos da M Consult Engenharia. É isso mesmo, a M Consult Engenharia tem 3 projetos, sendo eles o projeto do YouTube, onde nós utilizamos esse canal para criar uma consciência, uma mentalidade através de informações técnicas dentro do segmento da construção civil. O nosso outro projeto é o Café da Conexão, que é um evento que nós realizamos e nós convidamos profissionais da área da construção civil para trazer o que eles fazem aí dentro do segmento e colocar outros profissionais reunidos e gerar valor para as nossas ações diárias dentro do nosso trabalho. E o outro projeto é a Metamorfose das Mulheres que Constrói, que é o primeiro projeto da construção civil que integra as instituições, as associações em prol do cuidado aí com a mulher, mas todos os homens são bem-vindos porque não é um projeto exclusivo de mulheres, é um projeto totalmente inclusivo na sociedade, então ele é aberto para todas as mulheres e inclusive para os homens. Dentro do quadro Falando de Construção, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que já tem um vídeo aqui no nosso canal. Mas o assunto ele é tão importante que é sempre válido, de tempos em tempos, a gente trazer profissionais para reforçar a importância do assunto e nos atualizar sobre o assunto. E antes de apresentar aqui a nossa convidada ilustre, que vai trazer um pouquinho não, modesta parte, ela vai trazer muito conhecimento aí para agregar valor para o seu dia a dia em qualidade de informações, quero te convidar a seguir as nossas redes sociais. A M Consult Engenharia está no LinkedIn, no TikTok, no Facebook e no Instagram. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Vou convidar para que você ative aqui também esse sininho que está aparecendo na tela, para que você receba as notificações dos vídeos que nós postamos toda semana aqui no YouTube. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho sobre o currículo da nossa convidada. Mas antes, vamos falar do tema de hoje? O tema de hoje é ESG na construção civil. Como eu mencionei anteriormente, já temos um vídeo aqui dentro do canal falando sobre isso, mas esse assunto é extremamente importante e é um assunto atual, é o nosso futuro. Vamos lidar com essas ações, as práticas ESG diariamente, constantemente. Eu, particularmente, ainda não estou 100% familiarizada com as ações, com as práticas que nós devemos executar todos os dias, como isso pode ser ali disseminado, como a gente pode aplicar dentro do contexto das nossas atividades. Eu, por exemplo, estou à frente de um escritório que faz projetos estruturais. Mas como é que eu aplico, né? Como que eu vou trazer para a minha realidade? E por isso, para falar sobre esse assunto, eu trouxe e eu vou ler para vocês aqui. Eu trouxe a Adriana Nunes Machado. Adriana, seja muito bem-vinda. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho e vou deixar que ela complementa, claro. A Adriana é engenheira civil, é também administradora de empresas, tem MBA em gestão financeira empresarial estratégica, é pós-graduada em gestão de custos e planejamento estratégico, é pós-graduada em ESG também, e tem várias especializações. Adriana, seja muito bem-vinda e eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, porque seu currículo é muito extenso, nada melhor que você mesma para poder contar um pouquinho para a gente. Bom, Aline, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite para a M Consult. É um prazer estar aqui e poder divulgar um pouquinho daquilo que a gente aprende no dia a dia e, principalmente, divulgar a questão da construção civil e do ESG. Eu trabalho na HTB há 13 anos e que eu passei em várias áreas, né, dentro da HTB, tanto na parte de obras como na parte de propostas e suprimentos, e agora eu estou como head de ESG dentro da empresa, que é um programa muito interessante, é um projeto muito interessante que já vem vindo, né? Então, só para contextualizar aqui o que é o ESG,
né? Você já falou que no nosso no canal tem este significado, mas só reforçando, né, as práticas do ESG, o que significa o ESG, né? O ESG vem da sigla em inglês e ele significa a parte do cuidado com o meio ambiente, com o lado social e com a governança. Ele já, desde 2004, que já está sendo falado de ESG, quando a ONU já colocou isso. Porém, agora em 2019, ele trouxe também um forte avanço com o Larry Fink, que é do BlackRock, e que ele mandou uma carta para todos os CEOs falando que tinha que fazer, porque assim teria realmente o valor nas empresas. Então, assim, e quem não tiver alinhado com essas práticas, no futuro, ele vai estar fora do mercado, tá? Então, isso é muito importante. Por que surgiu tudo isso, né? É importante essa preocupação com o nosso meio ambiente. A gente vê todas as questões aí do meio ambiente, com a questão dos problemas climáticos que nós estamos tendo, toda a parte do social. Então, assim, o ESG, então vamos falar do ESG na construção, né? Nós temos um potencial muito grande em aplicar o ESG na construção, né? E essas práticas que a gente precisa. Então, falando um pouco do meio ambiente, não sei se vocês sabem, mas na construção civil, o consumo de cimento, ele só perde no meio ambiente para a água. Ele é o segundo maior consumo que tem no mundo, é o consumo de cimento. Né? Outra questão também no meio ambiente é que a gente gera muito resíduo. Então, tudo que a gente puder fazer para atualizar e melhorar, então a gente tem esse grande potencial. No lado do S, né, a construção civil é um dos maiores empregadores, ele emprega 7% praticamente de todos os trabalhadores brasileiros. Ele tem um grau de informalidade muito grande, né? 60% é informal. Isso é mais uma coisa que a gente pode ajudar, e também não tem a alfabetização, né? Então, 5% deles também não têm a alfabetização. Então, a gente tem um potencial grande. Na parte da governança, obviamente que todas as regras, nós já ouvimos falar aí do Lava Jato, tudo que teve, né? Então, assim, quanto maior a regra, maior a possibilidade de governança é o importante. Então, tomar muito cuidado, inclusive, com a questão da reputação da empresa, né? Então, isso são as 3 letrinhas que hoje fazem muito importante para o nosso futuro. E esse legado, essa jornada que é muito importante para todos. Então, dentro da construção civil nós da HTB já tínhamos sempre essa consciência, tá? Não sei se todos conhecem, mas a HTB ela era a Rotif do Brasil. Ela veio para o Brasil, nós completamos 57 anos em 66. Ela veio para o Brasil e em 84, na década de 80, foi feita a primeira sede própria da Rotif. Então, ela já tinha todos os conceitos vindos de sustentabilidade, que hoje são modernos, mas que na época ninguém falava. Então, a sede tinha brises para otimizar o ar-condicionado, assim como também tem a cobertura que é aberta para possibilitar a iluminação natural nos dias de sol, então economizando a energia. Tinha o lado da biofilia, não sei se todos conhecem esse conceito, mas é que quanto mais próximo do meio ambiente, da natureza, tem maior produtividade. Então, já tinham umas plantas dentro, tinham carpas no interior, tinha uma interligação, uma transparência muito grande. Então, assim, sempre foi a preocupação nessa sustentabilidade. Né? Então, contando um pouquinho da jornada do ESG dentro da HTB, foi isso. E aí, em 2010, foi feito... Porque o importante também, ali, né, é que a gente tenha o conceito e o engajamento de todos, né? A construção civil. Então, não adianta a gente só ter o conceito no topo e não ter o engajamento de todos que trabalham. Eu ia te perguntar, não, imagina! Você chegou num ponto muito importante da sua fala, que eu realmente gostaria de entender
Como estamos hoje na construção civil? Porque pela sua fala, você está super engajada e a sua fala demonstra o seu comprometimento em relação a esse tema. E olha, Adriana, muito obrigada por estar aqui compartilhando, porque nós precisamos disso, dessa construção de pessoas que estejam realmente engajadas para nos informar. Porque, pelo que eu dei uma lida aqui também, você se especializou, ou seja, não é só um assunto que você está à frente de uma organização. Você realmente se aculturou, não sei se a gente pode usar isso, né? Essa fala, você se apropriou realmente como uma cultura, uma metodologia de vida, inclusive, pela sua conduta, inclusive profissional e de ações. E dentro desse panorama, olhando para o segmento da construção civil, como nós nos encontramos hoje? Quais são os desafios que nós enfrentamos diariamente para que, de fato, não seja só a Adriana, mas que seja a Aline, que seja o Maurício, que está aqui no estúdio e que seja toda uma sociedade? Sim, é assim, é importante realmente, tem muita atualização, né? Então, como eu estava comentando, dentro da história da HTB, o engajamento é muito importante, né? Então, algumas ações que a gente fazia na época de 80, 90, hoje são regras, são obrigatórias, tipo lavar rodas. E aí a gente fez um programa chamado Equilíbrio, em que passava o engajamento de todas as pessoas nas obras, na parte administrativa, para que a consciência seja, vai fazendo parte dessa cultura, né? E aí agora a gente está passando em todas as obras, explicando o que com alguns termos, começando a conscientização. E é muito interessante ver que as obras também começam a perceber a necessidade desse comprometimento. Não é uma jornada, longa, né? A gente tem que ter persistência, garra e temos que acreditar, porque faz parte o nosso planeta daqui a pouco realmente não vai existir se não tiver uma conscientização. Então, o que é interessante é que tem essa consciência e, como você falou, alguns termos a gente tem que se atualizar, né? Porque a gente começa a ver pegada de carbono, escopo 1, 2, 3. Então, assim, a gente tem que entender qual é essa linguagem que a gente está ouvindo e percebendo em algumas manchetes, para que a gente possa incorporar e fazer com que prevaleça o ESG dentro das empresas. Nossa, Dri, vou te chamar de Dri, tá? Por favor. E antes de fazer a próxima pergunta, porque vou aproveitar esse conhecimento todo aqui em benefício de todos que estão nos assistindo. Quero perguntar se você já é inscrito no canal da M Consult Engenharia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui para que você possa receber os conteúdos que nós postamos semanalmente. Conheça as nossas redes sociais. E se você quiser conhecer o nosso escritório, agende uma reunião que nós iremos apresentar para você tudo aquilo que nós fazemos. Melhoria ou burocracia, né? Porque quando a gente traz um assunto novo dentro do segmento, e não é só da construção, né? Isso é geral, independente da área. Sempre que surge um assunto novo, as pessoas têm uma certa resistência, como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Não vou mexer com aquilo porque se tá lá, não preciso colocar a mão, tá quietinho. Mas isso é uma realidade que deve ser inserida ou ainda algumas organizações têm o direito de escolher se vão aderir às práticas ou não? Na verdade, assim, a aderência, ela tem que existir, né? Não é uma burocracia, é uma necessidade. Então, assim, se a gente fizer certo, a gente vai conseguir ter o sucesso. E não adianta só, o que a gente usa muito no termo de ESG é o greenwashing. Eu não sei se todos estão familiarizados com esse termo. Não conheço, pode explicar? Então, assim, fala assim, a empresa é greenwashing, ela só fala que faz e não faz. Então, vem do termo, né, como se fosse uma lavagem verde. Então, a empresa, ela fala que está fazendo uma ação e quando vai ver, ela não está. Ela só faz como marketing. E isso não vai adiantar porque, se não tiver essa consciência, realmente isso é uma vida curta, a curto prazo. Tá? Então, assim, lógico, tem que tomar seguir todas as indicações e todas as políticas aí do ESG. Né? A preocupação
Aí eu não sei se eu vou entrar muito do lado técnico, mas acho que é importante, não sei, a questão de como a ONU, porque isso na verdade, isso veio, né, quando os países todos se juntaram e fizeram uma união em 2015. Vocês veem o COP, né? O COP foi colocado quais seriam os objetivos que nós teríamos que aderir. Então, são os 17 objetivos da ONU. São 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses objetivos teve uma adesão de quase 200 países e a gente tem que ir ajudando, cada um fazendo a sua parte. É igual em casa, né? A gente não pode falar e em casa jogar lixo sem ser reciclado, desperdiçar água, enfim. A cultura vai aos poucos. Então, os nossos filhos já começam a ter essa consciência na escola e isso tudo, essa adesão é que é importante. Adriana, e hoje, né, a HTB é uma construtora, né? É só construtora ou incorporadora também? É só construtora. Ela, na verdade, assim, como eu falei, era a Rotif do Brasil, né? Quando a gente fez 50 anos, nós mudamos tem o grupo ZEC, que é o grupo alemão. Nós somos responsáveis por algumas obras icônicas aqui em São Paulo e também é do grupo Atedesco no Sul, né? E tem, por exemplo, a obra do Palácio Tangará, algumas obras como hoje o Mercury, enfim, tem várias obras diferentes e icônicas de edificações. Hoje nós estamos em 19 aeroportos, também na área de infraestrutura. E trabalhamos com alguns comerciais e residenciais. Fizemos várias obras comerciais e residenciais. Nossa, que bacana ter Mas você é aqui. Incorporadora. Que bacana, Adri, tê-la aqui para trazer um pouco, né, da jornada. Acho que essa é a palavra. A jornada é porque eu não consigo ver como um caminho que vai ter uma finitude tão próxima, porque não. A gente está começando, pelo que eu estou entendendo aqui no nosso bate-papo. No nosso quadro falando de construção. E tendo essa visibilidade, essa relevância, essa importância no segmento, que é uma empresa como a HTB, e você estando à frente como head de uma pauta tão importante, eu enxergo aqui desse lado da mesa como vocês estão sendo um espelho. As pessoas estão olhando para vocês, os passos que vocês estão dando, para aprender, para entender um pouquinho dessa jornada. E qual é o envolvimento hoje dentro do segmento? Quais ações que vocês têm praticado em conjunto? Não sei, né? Tô perguntando porque realmente eu tô do outro lado para a gente poder... Até quem está nos assistindo e é um pequeno construtor e talvez ainda não conhecia esse trabalho maravilhoso que você está nos relatando e quer começar a aperfeiçoar, a entender um pouco mais. Como que está sendo esse entrosamento, esse engajamento até com outras organizações? Tem algum movimento? Acontece algum comitê? Como funciona? Sim, assim, dentro da empresa, né, nós montamos o nosso comitê, só contando um pouquinho dessa jornada, para depois a gente falar do setor como um todo, né? Então, dentro da HTB, nós fizemos um comitê em que a gente pudesse ajudar para fazer os planos de ação, como eu falei, para o engajamento. Então, esse comitê, eles são de 9 pessoas e que a gente foca no nosso plano de ação, discute, aprende, vê o que está acontecendo, fazendo uma avaliação daquilo que é importante, quais são os novos programas que a gente deve fazer, tá? E na parte do meio ambiente, uma das coisas que, como a gente falou, é a questão da carbonização e descarbonização, na verdade, que é a preocupação com o meio ambiente e com a pegada de carbono. Então, a gente, como setor, né, a gente tem uma meta e houve uma aliança liderada pela Abrainc, Secov e Sinduscon, em que várias empresas do setor da construção civil e incorporadoras e construtoras começam a levantar o quanto emite de CO2 para o meio ambiente, qual que é a emissão de gás de efeito estufa. Tá? E como que a gente pode diminuir se a gente não tiver uma medição? Então, foi feita uma medição e uma avaliação, contratada uma plataforma para que a gente pudesse saber o quanto a gente emite de cada um dos nossos serviços.
tá? Falando um pouquinho de carbono e descarbonização, existe uma nomenclatura, sempre comparo um pouco para as pessoas que estão começando com a ISO, né? A ISO tem alguns padrões que hoje já são default. Na parte do ESG também existem algumas nomenclaturas e alguns órgãos. Então, por exemplo, o GHG Protocol é quando a gente tem alguns padrões para emissão, para cálculo de emissão. Então, eles consideram o escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Então, algumas vezes a gente já começa a ouvir, e é importante a gente esclarecer o que é cada um deles, para que todo mundo entenda o seu papel, né? Então, como que ele define o escopo 1? O escopo 1 são todas as emissões que nós, vou falando agora como HTB, somos os responsáveis, né? Então, a gente tem o gerenciamento sobre elas. Então, por exemplo, todos os carros que a gente aluga, o que vai fazer visita à obra e tudo mais, eles são de nossa... Se a gente vai colocar etanol ou gasolina ou diesel para alguns equipamentos, então isso é nossa responsabilidade. Então, se a gente estava colocando gasolina, agora buscando uma melhor eficiência para o meio ambiente, agora é o etanol que a gente deve colocar em todos os carros. Mais para frente, até os próprios carros elétricos serem substituídos. Mas é só uma curiosidade. Interessante, né? Uma curiosidade aqui no Brasil, o etanol ele tem uma baixa emissão, tanto quase como o do elétrico, né? Porque vê a análise de vida total do produto. E o escopo 2 é só de energia. Então, a energia que nós temos responsabilidades. Então, a energia do nosso escritório, a energia dos canteiros de obra, tudo referente à energia é o escopo 2. E o escopo 3 são de todos os fornecedores, né? Então, assim, isso tudo é uma cadeia. Se a gente não tiver prestando atenção na cadeia, e aí a gente começa a ver esse movimento. Então, por exemplo, um caminhão de concreto, para a gente, ele é escopo 3, mas para Votorantim, ele é escopo 1. Né? Então, assim, tudo isso, e cada um tem as suas metas, né? E nós temos como um setor que reduzir até 2030 50% das emissões. Mas você colocou uma fala muito interessante, que eu tenho certeza que quem está aí do outro lado ficou com dúvida nesse ponto também. Nossa, então não são só ações da construtora. A gente está falando que isso vai impactar o prestador de serviço, uma cadeia produtiva. Isso. Então, a HTB engaja uma ação. Como que funciona essa cadeia produtiva dentro do segmento? Porque o mesmo fornecedor, a mesma usina, ela fornece concreto para a HTB, mas ela fornece para um pequeno construtor que não está engajado com as ações. Sim. Como tem sido para lidar com isso no dia a dia? Porque é uniforme? Está todo mundo seguindo o mesmo padrão? Na verdade, estão seguindo os padrões, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da Votorantim. Então, ela produziu um concreto mais sustentável. Tá? Então, assim, com menor emissão de CO2, e aí ele tem para a gente avaliar e a gente tem que escolher. Então, aí pegando o M-Consult, como que seria a espessura, a média e tudo mais, para que a gente pudesse escolher. E aí, depois, num total, a gente escolhe qual que a gente quer. A busca sempre é fazer uma engenharia de valor também com as baixas emissões. Porque na Europa, a gente já sabe que essas emissões começam a ser, inclusive, tem um valor, né? Tem um imposto. Então, você tem que pagar por quanto de emissão que você está fazendo. Isso em breve, acho que no Brasil vai acontecer. Então, a gente está se preparando para isso. Isso é muito importante para que a gente consiga juntos essa descarbonização máxima possível. Né? Então, todas essas metas, então as grandes indústrias já têm alguns, né? E é isso. Adriana, dei uma pesquisada, eu fico bem atenta a essas questões normativas, até pela estar sempre gravando ali, a gente lê muito, eu particularmente leio bastante. Mas o que nós temos hoje, que podemos dizer que não é algo como uma norma, né? Que uma norma, dependendo do caso, ela tem ali uma força de lei, enfim. Mas a gente tem apenas, eu falo apenas por conta da importância do assunto, uma recomendação pela ABNT,
Não é obrigatório, não é certificado. Então, uma coisa é eu ser certificado numa ISO 9001, outra coisa é eu ser certificada no regimento do SEAC, que algumas ações, algumas práticas recomendadas ESG podem estar incluídas ali até dentro de uma certificação, mas aí é opcional, não é obrigatório. Né? A gente não tem hoje, até para fazer financiamento, não é obrigatório. Se você não tiver aderência a X práticas ESG, você não vai conseguir o financiamento bancário para uma construção, ou para você comprar um apartamento, ou às vezes para um pequeno fornecedor que precisa de um empréstimo para investir no seu negócio e prestar serviço para nós nessa cadeia produtiva. Dentro desse contexto, né, quais as ações de consciência? Porque, infelizmente, a gente tem uma cultura um pouco deturpada. Se não é obrigatório, eu faço quando der. O que a gente poderia trazer para a consciência? Para que nós possamos agregar valor para a sociedade através desse conteúdo, pensando em uma mentalidade consciente. Não fazer porque existe uma lei, mas fazer porque a gente precisa. Porque nós somos seres humanos e dependemos disso, né? Exatamente. Na verdade, assim, não existe uma lei, né, uma certificação pura e simplesmente ESG. Mas o que acontece? As práticas, existem algumas avaliações, então é imenso o mundo que tem, e os grandes investidores já estão dando preferência para quem tem e segue as práticas do ESG. Então, existem algumas certificações que não são somente ESG, mas como EcoVadis, tem algumas no mercado que a gente pode listar, né, dessas certificações. E é um processo. Então, por exemplo, a EcoVadis como você falou, a construção civil, ela realmente a cadeia produtiva é muito grande, né? Tem todas essas dificuldades, mas pensando numa construtora de médio a grande porte, se ela não tiver essas práticas, ela já não começa a estar no mercado. E aí, como é cadeia, a grande vai contratar de quem tem e segue essas práticas. Então, eu posso dar um exemplo fora até da construção civil, né? Por exemplo, quando a gente fala do lado social, né? Se a gente não tomar cuidado com toda a cadeia produtiva, a gente pode ter problemas. Então, por exemplo, muitos sabem aí do problema que teve uma grande loja internacional em que o quarteirizado ele usava a questão de mão de obra escrava, né? E aí o que aconteceu? A reputação desse quarteirizado, ele não sofreu nada, porque no final ele saiu do mercado, mas praticava mal. Agora, a empresa, como a empresa que a gente está comentando, ela sofreu muito. Então, com certeza, todo mundo que está te ouvindo sabe qual é a empresa que a gente está falando. A gente não sabe do quarteirizado, mas a reputação organizacional de uma grande empresa como esta, ela sofreu muito, né? E isso mostra a consciência que as pessoas começam a ter cada vez mais de que isso é importante, né? Então, na construção civil é igual. Hoje, a gente já tem financiamentos, sim, com taxas diferenciadas para empreendimentos mais sustentáveis, mais verdes, com certificação. Né? É um incentivo. E no futuro vai ter um incentivo também, eu acredito e espero, na parte de impostos, como já tem na Europa. Adriana, que fala necessária. Se nós pudéssemos resumir, né, essa última fala realmente é o que nós almejamos através desse conteúdo. Trazer para as pessoas a consciência. E essa sua última fala, ela realmente toca nisso. Não é porque não é obrigado, porque é legal, mas é moral, né? Não necessariamente tudo que é legal é moral. Sim. Mas a moral, você tem uma conduta, uma reputação a zelar. E é muito interessante toda essa sua fala, para que a gente finalize esse vídeo de uma maneira com chave de ouro, né? Vamos usar essa palavra. Quais dicas você dá para a nossa sociedade? Nós temos aqui dentro do canal pessoas físicas, pessoas jurídicas, CPF, CNPJ. E o mais importante, nós temos seres humanos.
que habitam, né, nesse Brasil, nesse mundo. E temos filhos, nós temos descendentes. E nós não estamos falando de uma construção civil de bloco só e concreto. Nós estamos falando de vidas. Nós construímos diariamente sonhos. E isso me brilha muito os olhos. Quando eu penso nessa palavra, nessa sigla, eu, Aline, sou muito tendenciada para a parte social. Porque sem pessoas, sem seres humanos, do que adianta? Nós nem precisaríamos estar aqui, né? Penso eu que é esse caminho. Pensar nas pessoas. O quão importante é esse mundo que a gente vive para as pessoas. E se você puder deixar aqui hoje algumas considerações, algumas dicas, o que você deixaria? Olha, eu acho que assim, a consciência é muito importante. Então, a gente tem que fazer conscientemente e deixando todo esse legado, porque não adianta a gente falar que a gente vai fazer um compromisso, daqui 50 anos eu não estou mais aqui, então eu não vou fazer. Não, é um legado que você está deixando para todos. A consciência é super importante, né? Não adianta fazer e depois fazer por trás. Então, por exemplo, a gente tem uma questão muito importante, voltando a falar da HTB, que é a questão dos profissionais, né? Então, a dignidade que tem que ter com todos, né? A preocupação, qualidade, segurança no trabalho, nas obras. Todos os profissionais da HTB são contratados por regime CLT, ou seja, a construção civil não pode ficar sonegando impostos, né? Então, assim, por que a gente vai sonegar os impostos? Então, assim, é fazer direito, é fazer com excelência, porque isso é um legado que a gente faz e a consciência da gente é super importante. Essa parte e o engajamento. Então, a gente pode pensar os nossos filhos, que eles já pensam diferente, e a gente também tem que se atualizar para ser o melhor, pensando sempre assim, no meio ambiente. Adriana, obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E se você está aí do outro lado, se você gostou desse conteúdo, siga a M Consult Engenharia em todas as redes sociais. Adriana, mais uma vez, que honra ter você aqui. E saiba que você não está aqui pela M Consult Engenharia. Você está aqui por uma sociedade. E eu espero que esse conteúdo, assim como eu jamais imaginei que em um ano atingíssemos aí 120 mil visualizações, que se a gente atingir uma pessoa assistindo esse vídeo, que nós gravamos aqui com tanto carinho, com tanta dedicação, por mim, já valeu a pena. E para você? Para mim foi ótimo. Muito obrigada. Muito bom poder compartilhar isso e chamar as pessoas realmente para a consciência, né? Eu acho que nem só eu chamo a própria condição climática que a gente está vivendo hoje, grandes secas, inundações, isso tudo ajuda a que as pessoas pensem na consciência, que trabalhem de uma maneira cada vez melhor para o mundo melhor. Obrigada, Adriana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M Consult Engenharia. A M Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.